Que bom! Estamos no ar. O programa Enivaldo do Vale, pela Rádio Trianon e também pelas redes sociais. E temos aqui na direção o Sérgio Souza e no comando técnico temos aqui o Fabiano e também Joaquim, que está sempre animadinho, né? Queria desde já agradecer a audiência, né, de todos aqueles que nos acompanham, e nosso objetivo aqui é divulgar a psicanálise, que é um método, uma ciência, um saber que ajuda a gente melhor a viver. Vamos então, Fabiano, de música, vamos lá? Que bom se a gente pudesse viver só ouvindo a música que gosta da gente, que mexe com a nossa emoção. Enfim, agora vamos de reflexão, né? Vamos de conteúdo. A psicanálise é um saber científico em que existe porque teve o pai fundador corajoso, competente, que deixou um legado bonito e profundo para a gente, que é o Sigmund Freud. E é importante a gente perseguir as pegadas do mestre, sobretudo no tocante à formação da nossa personalidade, a formação do caráter. Desde antes de nascer, o ser humano, já recebe tudo que a gente, que contém, que forma a gente, mesmo antes de nascer, a herança dos pais, dos avós, dos tios, enfim. E depois, quando a gente nasce, a gente é acolhido. E se a criança é acolhida, bem acolhida, as demandas da criança, elas são bem resolvidas, bem administradas, né? E se a criança não fica não fica no, digamos assim, no abandono, desamparada, ou então recebendo comportamentos indesejáveis, né? De qualquer forma, a criança reage, ela pede, não pela fala, que ela não sabe falar, não tem condição nem de andar, então ela chora, faz cara feia, grita, tem diarreia, tosse, enfim, adoece, enfim, de qualquer forma, este conteúdo, digamos assim, o que a criança recebe, influencia demais no seu jeito de viver, de ser, de existir, de estar presente em todo lugar. A gente nunca pode deixar, não é, de considerar que tudo que a gente é quando a gente é adulto é todo um conteúdo, digamos, que a gente recebeu desde antes da gente nascer. De qualquer forma, estamos aqui abordando esses assuntos, não é? Porque a criança começa a sentir. Sabe quando a gente está com a bexiga cheia ou com vontade de evacuar, e quando a gente consegue fazer xixi e evacuar, não tem um alívio, não tem um momento de prazer? Assim também é a criança. A criança também, desde o início, dependendo de como a gente é tratado,
quando a gente nessa fase, toda fase de dependência humana, repercute no nosso jeito de ser, neurótico, psicótico, perverso, enfim. Tudo isso é muito importante abordar, né? Freud chamou a psicanálise de psicologia profunda, né, com a intuição, né, de resumir. A psicanálise é para ir direto no cerne da questão, junto com a pessoa interessada na cura, na libertação, na sua liberdade, um jeito de se conhecer melhor para se administrar. Então, essa fase, da vida, quando a criança é completamente dependente, ela recebe um agrado, uma gratificação, ou recebe uma bronca, enfim. Quando a criança começa a gatinhar, a andar, começa a descobrir as coisas, antes ela conhece o mundo, tudo que pega, vai e coloca na boca. De repente ela começa a andar, pega as coisas, puxar, mexer. Então ela começa a reagir, a falar não. Não para quê? Para quem? E depois tem a fase que a criança começa a gostar do pai ou da mãe, ou quem representa o pai e a mãe. O cuidador, a cuidadora, a babá, o adulto, o tio, a avó. A criança começa a ter as suas preferências e começa a falar. Começa a se expressar, começa a pensar, de repente, ela lida todo dia, toda hora, com a reprovação. A reprovação daqui, da acolá. De qualquer forma, isso marca o futuro da gente, como a gente é, a pessoa que tem, digamos, baixa intolerância ao não, à crítica, quando seus desejos não são realizados, ela acaba muitas vezes entrando em desespero, E tem criança que é tão estimulada a ter tudo, a poder fazer tudo, permissível demais para a criança, ela também começa a achar que ela sabe tudo, que ela pode tudo, que ela é onisciente, onipresente, e fica o adulto quebrando a cabeça, porque ele acha que vai conseguir um emprego no lugar e ele sabe tudo que tem que fazer sem nem conhecer o lugar. E depois, na realidade, é completamente diferente. Então, é interessante essa abordagem, que é ter aí os atores sociais que fazem o bem, ou que perturba a sociedade. Esses atores que perturbam a sociedade, esses atores também têm uma história. E é preciso ser analisado. Estudos analisados, para quem pensa ou estuda a psicanálise de um jeito, digamos, mais sério e profundo, enfim. De qualquer forma, a psicanálise é um saber que chama você a todo dia para estudar e aprender e interpretar tudo o que possa acontecer no teu mundo interior, nos seus sonhos, nas suas lembranças, nas suas angústias, nas suas alegrias, a partir do saber. Não a partir de interpretação mágica ou mística, ou qualquer coisa, ou mentalidade mágica, um jeito primitivo de interpretar as coisas, enfim. A psicanálise é um jeito de saber que faz a gente entender a vida e depois saber escolher, ou ter oportunidade, ou ter os mecanismos de um melhor caminho escolher. Aqui os assuntos abordados, você pode discordar, pode acrescentar, pode perguntar através da escrita, neste WhatsApp. Operadora 11 99 290 7474. 99 290
907474. Você perguntando, acrescentando, criticando, de repente você vai ajudar a gente aqui, né, a pesquisar e também, né, aperfeiçoar. De qualquer forma, né, todo o nosso desenvolvimento, digamos, emocional, começa de um jeito muito primitivo, né, muito primário, voltado para os adultos que cuidam da gente, que cuidaram da gente. De qualquer forma, né, geralmente, todos os psicanalistas que seguiram Freud falam muito do papel da mãe, do pai. Hoje a gente sabe que muito pai e muita mãe são casais, não é, do mesmo sexo que cuidam de crianças, que adotam, que acabam tendo crianças e também tem um papel muito importante, não é, importante, no, digamos assim, naquele sentido de, de fazer a gente pensar, sem condenar, sem julgar, mas sempre querendo que tudo para a criança possa ser justo, compreensível, em comunhão com o saber, né? Com o saber da médico, com o saber das pessoas que têm especialidades em lidar com criança, com terapia, com acompanhamento, né? Com amizade. É interessante, né? O carinho que, que a criança recebe, ela fica grata na atenção. Eu lembro de uma mãe que precisou de viajar e deixou a criança com a filha muito tempo, uns 6 meses quase, e quando ela voltou, a criança não quis ir para o colo da mãe, quis ir para o colo da irmã. Né? Ela habituou a viver com a irmã, o papel de mãe, com atenção, com carinho. Né? É interessante isso. Então, o pessoal fala que mãe é aquela que ama, que cuida, que é interessante isso. De qualquer forma, é importante, neste ponto, vamos divulgar a importância dos tutores das crianças, pais, tios, avós, frequentarem as, as, as demandas das escolas, das creches, de participação dos pais. É interessante, né, Joaquim, que você viu a notícia que nestes dias aí de férias aumentaram os acidentes dentro de casa, porque as crianças estavam, né, em casa e sobe do fogão na mesa, corta com a faca, cai. É interessante. Eu já vi até mãe estava assustada com as crianças dentro de casa, não é? Ela estava achando cansativo cuidar das crianças, né? Porque fica sempre na escola e quebrou a rotina. Hoje é bem que ponto chegamos, não é? Nós temos todo jeito de cuidar. Cada pessoa tem nós temos aí uma infinidade de personalidades, de comportamentos de adultos que acham muitas vezes que a criança só aborrece e dá trabalho. Imagina uma professora que cuida de 20 crianças numa sala, né? De 30. Às vezes sem recurso material, pedagógico, né? Enfim, olha, é importante. A gente tem que acabar com essa mentalidade de quem tem que valorizar só quem já está produzindo. Precisamos de cuidar do futuro. Quem vai trabalhar para... Eu sempre brinco. Essa criança vai trabalhar para pagar minha aposentadoria. Não é porque eu não vou trabalhar mais, vou viver mais de 100 anos e eu vou ter que receber, não é, a minha aposentadoria, mas alguém vai ter que fazer girar a economia. Tem países aí que agora está revendo a questão da natalidade. O Japão, mesmo a China, porque se não tem juventude, não tem criança
Eu lembro daquele discurso, né, que a criança, o jovem é o futuro da nação, é o futuro da cidade, é o futuro da família, enfim. Então, precisamos de valorizar quem pesquisa, quem questiona, como melhor das crianças cuidar. Então, isso por quê? Isso é importante. Eu repito de vez em quando que eu apanhei sabe, de palmatória, apanhar na mão mesmo, e parece que quando você pensa naquela cena, parece que até hoje dói. Né? Minha mãe batia na gente e pegava, e às vezes que me pegou no canto da parede, no quarto, no corredor, que eu corria muito, caía fora. É verdade. E a gente botava a mão assim para poder se livrar da chinelada ou do cipó, sei lá. Enfim, e até hoje parece que dói. Né? Por isso que não tem estatuto da criança. Não pode dar cascudo. Não pode maltratar. Então, tem muito a ver a psicanálise com o que a criança recebe ainda na fase dos primeiros anos de vida. De qualquer forma, é muito importante a gente não deixar, sabe, se esforçar, aprender, estudar, para deixar um legado elegante. E agora, Fabiano, podemos ver uma música, ouvir uma música? Vamos nessa. Pegou a viola. Olha, eu queria divulgar a editora Edicom. Pode entrar no Google aí e procurar Editora Edicom. Lá você pode comprar livros, inclusive os meus livros, e também você pode publicar o seu escrito, ou conhece alguém, incentiva alguém a escrever, fazer poesia. Você que é do campo religioso também pode escrever e também publicar pela Edicom. É só entrar lá na internet, você vai achar a editora Edicom e falar com a Valentina. E também tem esse telefone aqui para você questionar, perguntar ou acrescentar o conteúdo aqui. E pode também criticar, discordar, por escrito. Operador 11 99 290 7474. 99 290 7474. A gente tem também aquela fase quando a criança começa a descobrir o mundo, né? Os amigos não são mais os pais, nem os professores, são pessoas da mesma idade, digamos assim, a partir de 6, 7 anos, e a criança, digamos assim, está na pré-adolescência e começa a pensar o que eu vou fazer, que profissão terei. A criança começa a se envolver com futebol, toda a energia que era direcionada para o pai, para a mãe, para o colo, para a atenção, ela começa a dar atenção para o colega, até aí a puberdade, as experiências de afetos, de partilha, no futebol, no saber, na ginástica, na festa, nas danças, nas baladas da vida, enfim. Aí começa também as experiências que muitas vezes são, digamos, gratificantes. E tem experiências que são, digamos, desprazerosas e deixa marcas para a vida inteira. Então, é importante, sabe, por isso que tem Estatuto da Criança, do Adolescente, não é? E também, como também tem Estatuto do Idoso, enfim. De qualquer forma, nós temos aqueles psicanalistas, tem o Winnicott, não é? Winnicott, digamos assim, que era médico, pesquisador, ele avaliou muito
ele levou muito a sério essa questão do ambiente, não é? Do ambiente interno da família, dos pais, não é? Na casa onde a criança está, e também o ambiente externo. Tem tudo uma importância na formação do psiquismo do cidadão, do psiquismo da pessoa. Tem a Melanie Klein também, não é? Em que valorizou muito o ambiente interno. E tem, não é? Tem o Bion também, não é? Que valorizou todas essas formações, digamos assim, não é? Interno, externo. E também temos o Winnicott, que valorizou o ambiente mais externo. Ele falou muito da posição da mãe suficientemente boa. Mãe quer dizer, que significa maternar, um direito materno, não é? Que pode ser o pai que cuida, que dá banho, que dá carinho, a avó, o professor, a professora, enfim, tudo isso marca, tem influência na personalidade da pessoa, porque a pessoa vai acrescentando no seu ego, né, mesmo no seu superego, mesmo na sua parte interna, que acumula tudo que acontece, que ouve, que vê, as imagens, aquelas emoções boas, saudáveis, equilibradas, digamos. E também arquiva tudo aquilo em que é emoções, digamos, desprazerosas, desestruturantes. Né? Uma criança maltratada, abusada, desprezada, então cria para o futuro alguém, não é? Um adulto psicótico, não é? Mais leve, ou mais forte, ou mais avançado, enfim. De qualquer forma, o psicótico é aquele que tudo que ele quer, que ele tem desejo, ele pensa, ele arruma um jeito de realizar mais cedo e mais tarde. Uma vez a pessoa está casada, tem vínculo, não é? Eu estava vendo hoje na Bandeirantes, em que tinha aquela cantora famosa que morreu recentemente, muito querida e todo mundo, tinha um relacionamento abusivo com a sua companheira de vínculo. Né? Enfim, não é só casal hétero que abusa, um homem abusa da mulher. Também casais, também, né? Digamos, casais gays, digamos assim, para simplificar, também tem essa personalidade de trazer para a vida um comportamento que precisa de ser, digamos, não só analisado, mas ser também, né, ajudado. A psicanálise tem a intenção de ajudar, não de condenar, nem defamar, e nem também de colocar um moralismo, e nem para humilhar ninguém, não é? Para se expor à vida alheia. Em todo tratamento, como na psicologia, e a ciência, a medicina, tem uma ética, um compromisso de não expor pessoas, não é, a situações vexatórias, digamos assim. De qualquer forma, todas as sensações que são, digamos, bem resolvidas, ajudam a nossa personalidade do adulto. E também o contrário, né? E às vezes tem casos, é interessante, né, que Bion usou essa palavra terror sem nome. Sabe, a criança que vive recebendo todo dia as cargas neuróticas perversas dos adultos, levando cascudo, levando bronca, né? Outro dia tem aí uma escola, estou falando aqui do Brasil, tá? Que amarraram uma criança em um haste, em um poste, digamos assim, em que ela ficou ali amarrada. Outro, saiu uma reportagem
que criança foi colocado, estaladápro, né? Vedaram a boca da criança, porque a criança fazia muito barulho. Enfim, gente, olha que mundo chegamos, né? Às vezes, crianças espancadas, não só fisicamente, espancada também na fala, nas palavras que ofendem, né? Entre homens e mulheres adultos, vínculos, como tem. Como, né, às vezes não é só palavra, né, não só fisicamente, mas tem a tortura, a defamação, o xingamento, né? E, enfim, tudo isso traz aborrecimento, traz, digamos assim, descontentamento. De qualquer forma, em que as angústias dos adultos, né, de hoje são sementes ruins, digamos, plantadas desde quando a pessoa nasce, né? A pessoa que tem muitas vezes depressão leve, mais avançada, né? Que tem idealização de não querer viver, de querer morrer, e são pessoas inteligentes, capazes, né? Enfim, eu vi uma frase um tempo atrás, que quando alguém está perturbando algum lugar, é porque ela foi perturbada por alguém em outro lugar, ou anteriormente. Então, veja bem, e tem muita gente que tem aquela saída redundante, primitiva. Então vamos matar, tirar todas as mães, que é a mãe que é o problema. Não é. A mãe, né? A mãe é a solução, né? É igual tomar remédio. Você toma demais, faz mal. Se a criança deixa, seus pais, os adultos deixam a criança fazer o que ela quer, de forma excessiva, cria cria um narcisista, um onipotente, onisciente, que sabe tudo e só vai sofrer no mundo, né? E fazer o mundo e os outros sofrerem ao mesmo tempo. Mas quando a criança tem um tratamento adequado, maneirado, explicado, porque contrariedade, angústia, todo mundo vai ter, vai passar por isto. É um negócio, como administra isto? Leis de trânsito, quem vai ter que obedecer. Normas, respeito ao outro, né? É a mesma coisa. A gente tem que obedecer. Quando não tem, então é interessante isso. Por isso eu ressalto sempre que é importante buscar o saber. Como poder a gente ajudar a civilização beneficamente desenvolver. De forma que muitas reações dos adultos com as crianças, quando são, digamos, gratificantes, a criança dá risada, a criança gosta, né? A criança é feliz, né? Quando tem criança que você pede para ela desenhar, como disse o professor Zimmermann, ele disse, a criança faz um desenho de sol, com raio bonito, enfim, né? E depois as crianças, os adultos, começam já desde criança, adolescente, começa a se envolver com a solidariedade, com o que é bom para todos. É comum você encontrar aí crianças que fazem campanha, né, em favor do meio ambiente, de catar garrafas, PETs, tudo que é de plástico, tampinhas, enfim. Criança já começa a fazer campanha para ajudar quem está na rua, com necessidade, com fome. Criança que já começa a se desenvolver no campo artístico, estética, enfim. É claro que também tem criança que vive numa tanta pobreza, num lugar tão miserável, sem presença do Estado, sem justiça por perto, e a criança, às vezes,
tem talento, tem pais trabalhadores dedicados, mas não tem condições de proporcionar uma vida, digamos, que possa aflorar os dons em que a gente nasce, porque assim a gente nasce com capacidades de fabricar, criar, de ser artista, de ser bom jogador de futebol, bom marceneiro, bom médico, bom cientista, em toda a etnia, em todo lugar. E claro que, então a psicanálise, ela não é, ela é uma lente que faz a gente enxergar e ler, interpretar tudo aquilo em que está aí ajudando o mundo a ser bom, mas também aquilo que está no mundo também a perturbar, a fazer perturbação em todo dia, toda hora. De qualquer forma, nós temos na psicanálise, não é? Aquela pessoa em que faz, não é? Em que, digamos assim, o que eu quero fazer, que tem dentro de mim, os meus desejos, não é? Digamos que é um conteúdo. E o continente é o mundo, é a sociedade, é a família, é o bairro, é a casa, é o emprego, mas aí o que está dentro do continente, né, digamos assim, né? Essa garrafa aqui é o continente. O conteúdo é o que está dentro. O que está dentro da gente, não é? Muitas vezes está perturbado, está desorganizado, enfim. De qual forma, o que nós somos internamente, nós expressamos externamente. Sabe aquela pessoa em que digamos assim, que ela é insegura, ela não tem medo de abrir a boca, com medo de estar falando errado, de estar, digamos, sendo ridícula, se sentindo incapaz. Sabe aquela pessoa que se veste de qualquer jeito, se comporta de qualquer jeito, e achando que está sendo importante, que está sendo, digamos, um grande personagem, não é? Fazendo tudo aquilo, ela não se vê. Então, essa personalidade, não é? Da pessoa que é sempre fracassada, e ela sempre acha um culpado pelo seu fracasso. Né? Para sua doença, ou então aquela pessoa que quer se encontrar doença, todo dia, toda hora tem que ir no médico, fica imaginando o que vai, o que ela vai inventar para procurar alguém para desabafar, enfim, porque está sozinha e desabafa no lugar errado, na esquina, com qualquer pessoa, e de repente ela fica, sabe, digamos, sofrida, atormentada, preocupada, não é? Com o que ela com o que ela falou, enfim. E aí a pessoa entra num estado, digamos, de ansiedade, de angústia, desamparada no mundo, se sente só. É interessante. Por que acontece isso? E muitas vezes, a gente esquece que todo mundo tem o direito de viver bem, de ter lazer, de ter paz. Por isso que a psicanálise, ela propõe ajudar a você a arrumar um jeito, não é? de se administrar. Porque sem julgar, sem condenar, mas ajudando a pessoa, não é? a evoluir. A evoluir. Saber que tem limites, enfim. Então, de qualquer forma, tem pessoas que se projetam nos outros. Né? Ela imita Roberto Carlos do Vestido, falar, imita o famoso patrão, né?
E de repente, ela acaba, ela se projeta nos ídolos da vida. Ela nem pensa. Ela tem uma emoção submissa ao outro, né? Há um fanatismo, há uma adesão, há uma alegria, há uma competição. Viram agora o que está acontecendo no racismo no campo de futebol? O que tem a ver, né? Atacar o outro porque o outro é competente, é um craque, é um famoso, joga bem e importuna meu time? Por que eu tenho que agredir, né, o direito do outro? Sobretudo, um ataque racial, intolerância. Tudo isso, ó, gente, está presente. E às vezes a gente traduz isso no dia a dia sem nem notar que estamos sendo inconvenientes ao próximo, ao outro. Não é? Aqui no Brasil, esses dias, uma pessoa de uma torcida, de um time, jogou então um objeto que levou uma pessoa a óbito, uma torcedora de outro time. Não é? O que acontece isto? Qual é a razão, não é, da pessoa ficar, agredir, né, danificar, apagar a vida, a história, um sofrimento enorme para todo mundo, né, para a família, tanto de um como de outro? Por quê? A questão da competição. Competição, e se eu corro risco de perder, eu quero te eliminar. Né? Ele transfere, né, a sua raiva, a sua indignação para o outro. E como julgar? Claro, tem a justiça, tem psiquiatra, tem psicólogo, tem psicanalista, tem o saber, tem a antropologia, a sociologia, não é? Neurologia, tudo para pesquisar, a neurociência, porque tem isso, porque se repete, porque tem uma regressão primitiva de violência, né, para comunicar um desejo de quê? Perverso, psicótico, e aí, de repente, a pessoa nem percebe em que ele é uma pessoa inconveniente. E, enfim, de qualquer forma, nós precisamos de ver que também, quando se administra as frustrações de forma adequada, também essas frustrações são úteis e necessárias para a formação e a estruturação do psiquismo, porque não podemos fazer tudo que a gente quer. Porque o meu desejo, Joaquim, o Fabiano, o meu desejo é diferente do teu. Como o desejo do homem, da mulher, do casal, um tem desejo diferente. A necessidade minha é diferente da do Joaquim e do Fabiano. O meu lugar, a minha necessidade é diferente. E o lugar que eu estou também é diferente um do outro. Então, esses desejos, né, têm frustrações. Né? Costuma-se dizer na psicanálise que o desejo nunca será completamente bem realizado. Porque o homem, ele é insaciável, os desejos. Né? Você pode ver aí, a pessoa tem uma coisa, ele quer muito mais, é insaciável. Na Bahia eu ouvia dizer sempre, né, Medeiros Neto, queria saudar todo mundo extremo sul da Bahia, que segue a gente pelas redes sociais, enfim, entendeu? Então o que acontece? Os nossos desejos, na Bahia eu costumo dizer assim, o saco do ter nunca enche. O saco do desejo nunca está cheio, o desejo sempre vem. E se a pessoa não tem um ego amadurecido, um ego que a gente começa a se formar já desde criança, né? Se o ego não for maduro, for infantilizado, primitivo, ele permite tudo. Permite que a pessoa, sobretudo quando está em grupo, ele faz horrores.
Eu lembro do padre Oscar Quevedo, aquele parapsicólogo, ele dizia do polipsiquismo. É um contágio psíquico, né? Que a pessoa começa, né, a se comportar tudo do mesmo jeito e de um jeito brutal. Talvez achando que nele não é o culpado, é o outro, é o grupo. Opa, mas hoje tem lei, hoje tem Câmara, hoje tem investigação dessas impressões digitais, né, para saber de onde saiu o produto, de que mão, enfim. Quer dizer, isso é importante, o saber, a ciência. Por isso um governo que não investe em ciência, no saber, na educação, está a tendência ao fracasso. Hoje no mundo nós temos aí tantas ditaduras, tantas pessoas, digamos, que estão nos governos, eles abusam dos países mais pobres, nos negócios, nas compras, nos contratos, diminuindo o direito do povo nativo. Não é? Como eu estava vendo aí, o que acontece com a nossa Amazônia, com as nossas terras. Não é? Enfim, o que leva uma pessoa a vender a outra pessoa como objeto de prazer, de escravo, não é? Tráfico humano? Quer dizer, tudo isto, gente, é importante, é o ser humano que faz isto. Se a gente não tomar cuidado, a gente conhece alguém bem próximo da gente que comunga com o que é ruim, também por conta, não é, das informações. De qualquer forma, todas as nossas frustrações precisam ser administradas, por isso a importância do professor, do diretor, do inspetor de aluno, né? de tudo, o amparado, a importância de ter vizinho. Né? Outro dia eu estava vendo uma pessoa, é interessante esse assunto, ela ia receber uma encomenda em casa e o filho dela, que já tem um pouco de 8 anos por aí, não estava dormindo e ela ficava brava, xingando a criança, nome feio. Aí eu perguntei, você não tem um vizinho para fazer isso para você? Não é? Já que o seu filho não atende? Aí ela disse, eu não falo com vizinho nenhum, eu não tenho vizinho, eu nem falo comigo, nem olho para meus vizinhos. Quer dizer, não é? Nós precisamos do vizinho. Nós precisamos ser bons vizinhos uns dos outros. Não precisamos ficar bajulando, enchendo, perturbando, atrapalhando a vida alheia. Mas nós precisamos, sabe, uns dos outros. E, sobretudo, não é? Hoje, os idosos, os pobres, as pessoas, digamos, descendentes nativos, os descendentes, digamos, de outras etnias, os africanos, qualquer outra etnia. Todo mundo tem o direito a ser reparado, a circular pelo mundo, mas tem que, sabe, compreender que precisamos de estudar, né? De acolher, de ter leis e normas, para assim a gente amparar. Eu achei interessante que hoje precisa até ter normas e leis e congressistas, enfim, também para poder, né, ter leis, para ter normas até para as religiões. É verdade que surgem, porque pode pegar a religião e ser um instrumento sabe, de alienação, ou até esse meio de camuflar, porque o religioso fala de Deus, mas o Deus dele muitas vezes é um interesse doentio, primitivo, e que faz a pessoa inocente que crê muitas vezes sofrer. O tempo passa tão rapidinho. Fabiano, vamos colocar mais uma música? Vamos passar para o último bloco. Que bom!
Estamos aqui ao vivão, né? Muito obrigado. Se alguém quer questionar, acrescentar o conteúdo do nosso programa, pode escrever aí, olha, operadora 11 99 290 7474 99 290 7474. Pelo WhatsApp você pode perguntar, questionar, acrescentar e também perguntar. De qualquer forma, todos nós, adultos, somos seres de desejos. E os desejos nem sempre realizados trazem para a gente, toda hora, uma frustração, uma inquietação, uma ansiedade. Ninguém está livre, ninguém deixa de ser neurótico um pouco em todo lugar. Mas neste último bloco, vamos falar um pouco de Bíblia, Bíblia, Palavra de Deus, e vida e fé. Nós temos aqui, nós temos na Bíblia, a água. A água é um elemento vital, ela é princípio de vida. Inclusive, a gente nasce dentro de uma bolsa d'água. A gente é protegido numa bolsa de água. Se não tem água, não tem vida. Se você não tem água, você morre. A gente pode fazer greve de comida, mas greve de água não pode se fazer. De qualquer forma, a água, Deus usou a água, digamos assim, usando a leitura, a interpretação da Bíblia, interpretação cristã, católica, digamos assim, porque tem outras interpretações do jeito da Bíblia. Ave Maria, tem cada interpretação da Bíblia que é preocupante. Enfim, mas em todo caso, os israelitas, o povo de Deus no deserto, esse povo de Deus passou sede no deserto. E Deus fez surgir a água, falou para Moisés, taca teu cajado aí na rocha que vai jorrar água. Essa água no deserto é a água que sacia a nossa vida. Nós precisamos dessa água hoje, precisamos de ter, digamos, emprego, estudo, oportunidades, terra para produzir, sobretudo pequenas propriedades, a produção familiar. É claro, a água é um negócio grande também, mas da importância do pequeno agricultor. Isso é água. Terra onde você pode trabalhar, produzir e acolher quem chega com o maior prazer. Aliás, o povo da cidade, para onde que corre no feriado? Para onde tem sítio, tem água, sombra, ar, mas filtrado pela natureza, pela mata, pelas árvores, que filtra que é para a gente melhor respirar. Então, essa água do deserto, no nosso deserto, é isto, é emprego, é paz, é condições de vida, é transporte digno, é liberdade, é direitos respeitados, é pessoas valorizadas. A água no deserto é força para os pobres serem empoderados. É bonito saber que a água do deserto está jorrando nas favelas, nos cortiços, nos quilombos, nas periferias. A água no deserto é a reunião, é a partilha do saber entre os pobres, entre os trabalhadores. Aliás, tem aquela televisão, TV dos Trabalhadores, que é muito bom acessar. Lá tem um conteúdo diferente, que fala da vida do povo, da sociedade, numa ótica
digamos, sindical, de uma ótica de luta. Isso é um pouco, né? Sabe por quê? Porque o povo do deserto, que passando sede, estava fugindo da escravidão. E o escravo, para trabalhar, pode comer, por que beber água? Se não tem alimento, não pode trabalhar, né, Joaquim? Se você não come, não tem água, como é que você vai produzir? Então, o escravo precisa ser bem alimentado até para reproduzir e produzir ao mesmo tempo. Né? Não vai dar lucro. Então, água no deserto é fazer regar, não é? Crescer a planta, a árvore, que dê frutos de justiça. Frutos que alimentam para caminhar, para chegar à terra prometida. Essa terra prometida, né, é os projetos habitacionais, é geração de emprego, é mais escola, mais creche, é oportunidades para a juventude, desenvolver no esporte, desenvolver na arte, é ganhar pão, é ajudar a família, é ajudar a sociedade. De qualquer forma, a água no deserto é para ser uma religião comprometida com a libertação, porque Deus não é conivente com opressão. Por isso que Deus deu para Moisés a competência e a presença ao mesmo tempo, para ele falar que ia sair com o povo para celebrar a Páscoa, fora do território, né, do domínio da religião, porque o faraó, ele era representante de Deus. Né? Você viu que tem por aí religiões que são subordinadas aos governos? Né? Tem gente que é religioso e o pastor, o padre, alguém, tem que pensar o que ele quer. Senão você não pode falar na televisão dele, você não pode nem jantar na mesa dele, porque você tem que pensar o que digamos, o bem-sucedido economicamente, não é, quer que Deus faça a sua vontade. O faraó pensava assim. Mas Deus deu todo o mecanismo, né, para o povo não ficar parado. Né? Deu caldo, deu maná, deu água. Né? E ainda teve que o Mar Vermelho atravessar. Como é que eu vou atravessar o mar? É um mistério, digamos assim, da presença de Deus, do saber que o povo atravessou aquele momento lá do mar, que a maré estava baixa e depois subiu, e o carro do faraó e os seus exércitos não conheciam nada, né? E afogaram. Essa é a interpretação aí que muita gente faz. Mas pensamos no mistério da força da presença da justiça. Deus é justiça pura, não é justiça injusta. Quer ver uma coisa? Pega na tua Bíblia e lê o que está por trás da pregação e do compromisso com o povo, com a justiça e com Deus do profeta Amós. É um livro curto. Presta atenção que Amós falou. Se Amós fosse pregar hoje, o que ele diria neste mundo de hoje? Dentre vocês tem muita fome, muita miséria, muito sofrimento, e vocês estão aí nos castelos rezando e não estão nem com os pobres se lixando. Imagina, Jesus disse: eu sou a água da vida, quem bebe desta água não vai ter mais sede. Eu sou Jesus, eu sou a água da vida. Se Jesus viesse pregar hoje, o que ele faria para um monte de religiões que tem aí?
E mesmo para a religião católica, em todo lugar tem hipocrisia, tem abuso de poder, de autoridade, tem perseguição, não é? Tem todo tipo de coisa, mas depois a gente não pode julgar, mas a gente pode analisar e saber que está na cara, não é? Que Jesus diria muitas coisas diferentes, né, do que se fala hoje em dia. Hoje, sobretudo no mundo da internet, no mundo da comunicação, todos nós precisamos de olhar vamos olhar a prática de Moisés, olhar a prática de Jesus e do profeta Amós. E aí, a gente tem muita coisa para fazer, refletir e avançar. Eu queria todo mundo agradecer o Fabiano, o Joaquim, todo mundo que acompanha a gente pelas redes sociais. Saúde, paz e fé na bagagem.